Na terceira parte da entrevista ao Planeta Azul, Modesto Carvalhosa propõe acabar com a hereditariedade na política brasileira para desmanchar os grupos de poder que governam o país há décadas. Ele propõe acabar com os privilégios como a remuneração dos cargos eletivos, o fim do foro privilegiado e a estabilidade do funcionalismo público. Professor, como sair desta situação? Como é que nós vamos fazer uma nova Constituição? Rasgar essa amanhã? Tirar o presidente, não tirar o presidente? As novas eleições, todos voltarão. Nós teremos uma renovação, como sempre temos, de 20%, 30%, um pouco mais, 40%, mas serão os filhos deles. Os filhos, os genros, os netos, os padrinhados. Então, veja bem, como é que vamos mudar isso? Bom, primeiro a ideia é o seguinte, nós temos que fazer, a primeira, não ficarmos aflitos, mas, em todo caso, a providência imediata que o eleitorado brasileiro tem que fazer. O povo brasileiro, a cidadania brasileira, a sociedade brasileira é voto faxina. Não voto em ninguém para ser reeleito. Pode ser até bom, porque parece que fizeram um levantamento no Congresso, não sei se você sabe disso, encontraram 26 pessoas honestas, decentes e interessadas no interesse público. Quer dizer, é uma coisa realmente extraordinária. Agora, apesar, vamos também sacrificar as 26. Não voto em ninguém que seja por reeleição. Voto faxina com X, hein? Faxina. Agora, vai haver muita reeleição, como você falou, mas o processo de degradação desse pessoal, o processo de demolição desse pessoal, vai prosseguir a partir de 2019. O problema todo é que o sistema político ele está totalmente desmoralizado. Os partidos, em geral, eles são organizações criminosas, que vendem leis, vendem coisas, são bandidos. Hoje em dia, ninguém quer saber de partido. Quer dizer, a população é como no tempo medieval, ela é oprimida pelo déspota, tá certo? Pelo duque que manda na cidade. É a mesma coisa a opressão, nós somos dominados por bandidos, que são os políticos brasileiros. Acontece que o problema é que o processo de degradação política leva junto o processo de degradação do próprio país. Quer dizer, o Brasil é um país de degradação. Nós temos, comparado com o que nós tínhamos anteriormente, décadas anteriores, a degradação de todo o serviço público, a degradação toda a moral, a degradação do Supremo Tribunal Federal, a degradação dos Congressos, a degradação do Poder Executivo, tá certo? Então, a degradação das cidades totalmente dominadas por zumbis, milhares de pessoas morando na rua, tá certo? A degradação total dos hospitais, o domínio do crime. Você tem o crime no poder e o crime lá nas cidades. Então, são dois polos do mesmo fenômeno criminoso. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na necessidade de criarmos um governo decente, um presidente da República que seja um chefe de Estado e que possa propor, conforme até a própria Constituição atual, que haja um plebiscito por uma nova Constituição, tá certo? Uma Constituição nova que bote essa Constituição para fora, para podermos criar estruturas de governança mais ou menos capazes de tirar-nos desse estado de degradação que nós estamos hoje. Muito bem. Só para concluir, uma outra solução, se o presidente atual convocar uma nova constituinte, esses novos eleitos, sejam os novos, sejam os antigos, eles outorgarão o poder, poder constituinte independente. Nunca esses novos constituintes poderão ser eleitos. Será que não seria uma solução até para que o nosso presidente Michel pudesse até mudar a sua imagem tão negativa? Mas a ideia é o seguinte, o presidente atual, o Temer, ele poderia muito bem fazer o seguinte, ele mesmo propor o constituinte independente e que o Congresso aprovaria no sentido do plebiscito.
Quer dizer, o grupo independente que faria um esboço de Constituição seria submetido, conforme o artigo 21 da Constituição, a um plebiscito. Como qualquer país democrático do mundo, não há uma nova Constituição sem plebiscito. Então, o povo votar a favor ou contra a Constituição. Uma Constituição que permitisse realmente esses princípios fundamentais. Quer dizer, não reeleição, voto distrital puro, não mais os privilégios do setor público pela questão da queda da estabilidade, milhares de coisas que poderiam ser feitas numa Constituição no máximo de 80, 70, 80 artigos. Até menos. Então você teria ali a possibilidade de criar novamente uma reconciliação entre o setor público e o setor privado. Um país não mais de escravos deles, mas um país em que a cidadania exerceria aquele sentido do poder emanando do povo. E também no sentido de que a lei é igual para todos, não todos são iguais perante a lei. O que essa Constituição aqui de 88 fez foi uma coisa assim muito, vamos dizer, perversa. Dizer que todos são iguais perante a lei e promulgou só leis de privilégio para eles. Então, você teria a possibilidade de ter igualdade nesse sentido de ter leis iguais. Outra coisa, acabar com o tal do direito adquirido. O direito adquirido era um princípio, um privatum, privilégio, um privatum chamava. Você só pode ser direito adquirido, direito privado, direito público. Não pode privar, não existe nenhum direito adquirido quando o interesse público prevalece sobre ele. Então, acabar com isso tudo, tá certo? Acabar com fundo eleitoral, com fundo partidário, com emendas à Constituição. Quer dizer, você tem milhares de coisas que têm que ser desconstruídas para o efeito de você criar uma estrutura em que haja novamente o exercício do poder pelo povo. Ok. Professor, antes de agradecer, só para... Eu quero crer que por um plebiscito não seja viável isso, porque o domínio da mídia é tão grande que isso será conduzido para aquele interesse. Infelizmente, a nossa população sequer conhece a nossa Constituição vigente hoje. Hoje, o domínio da cultura está envolvido pela televisão. Eu acho que aí é que nós vamos ter que tomar uma decisão mais séria. Ainda não temos essa condição de materialidade, de cultura suficiente para que esse povo responda, a não ser que ele seja conduzido, e o é. Nossa mídia não traz cultura para a nossa nação. Eu acho o seguinte, aí eu discordo de você, pelo seguinte, o Brasil, com essa crise existencial, essa crise pessoal, familiar, de falta de emprego, de degradação total do serviço público, e de miséria, e de quebra de padrão de vida, tornou-se, e indignação pela corrupção generalizada que domina o setor público, criou uma massa de cultura popular muito grande. Hoje pode ser que o povo não conheça bem os meandros da organização do Estado, mas o povo todo sabe que o setor público é uma vergonha, sob o ponto de vista de privilégios, além de ser ladrão, assim de roubar o dinheiro do caixa, e também os privilégios institucionalizados. Então o povo todo sabe que além da corrupção criminalizada, existe a corrupção legalizada. E o povo sabe também, difusamente, embora, que existe uma corrupção constitucionalizada. Esse artigo 11 que eu li, está escrito, ninguém aqui pode, os funcionários públicos podem ganhar o que quiserem, não há mais limite que o próprio artigo 37 põe, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isto mostra que o povo evoluiu muito, não só contra a corrupção, mas percebendo que o setor público avança em todos os recursos dos impostos. Então você tem hoje no Brasil uma capacidade perfeita, no meu entender, discordo de você, é muito bom democraticamente nós discordarmos também,
no sentido de que a população está totalmente preparada, no meu entender, para um plebiscito que acabe com os privilégios dos políticos, que acabe com os privilégios dos agentes públicos, do setor público. Eu acho que essa mensagem seria absolutamente aceita pela população. Agradeço pela sua participação no Planeta Azul. Nos colocamos à disposição nessa linha de uma defesa de uma nova nação, de um país novo, e o que nós precisamos é de mudar as coisas, porque, caso contrário, os nossos netos serão sacrificados. Muito bem. Muito obrigado, professor. Obrigado. O Brasil tem muito que discutir sobre o seu futuro. Uma nova Constituição é a chave que pode abrir a porta para uma profunda mudança. Um novo desenho do território brasileiro, com o menor número de municípios e de estados, vai gerar economia de recursos públicos e fortalecer a democracia. Se você gostou da nossa reportagem, acesse e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.